Graça e paz, aqui é o pastor Alex Gregório, mas uma palavra de alegria, de ânimo e de fortalecimento para nossas vidas. Estou aqui no trabalho e agora meditando na hora do almoço e Deus falando comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 39, está escrito que Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. A gente está falando do capítulo 17 de 1 Samuel, onde vai ter o desenrolar da unção de Davi. Ele foi escolhido como rei. Davi, infelizmente, não esperou, desobedeceu, fez o sacrifício, não matou as ovelhas, não matou o rei, o gado e tudo mais, ficou com aquilo ali para ele. Foi uma decadência, tragédia atrás de tragédia, quando começamos as coisas da maneira correta, mas começamos a achar, porque Deus está nos abençoando, podemos agir com jeitinho, se apoderar de algumas coisas, passar a mão por cima, mas Deus está falando que é para fazer, não é para discutir, é só obedecer. Sempre o mistério foi obedecer. E capítulo 17 vai dizer que unge a Davi como rei. Saul é rejeitado, ele vai até Jessé, o belemita, vai na casa dele, almoça com eles, vai descendo os filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não tem mais ninguém. Aí ele fica meio sem jeito, porque ele vai, esse aqui, o primeiro, é tão bonito, forte, alto, musculoso, e fala que não é o segundo, não é o terceiro. Samuel pega e fala: Deus, quem é então? Quem poderá ser? Você, Samuel, olha pela aparência, mas eu não vejo como os homens. Eu olho o coração, por dentro, o interior, a alma, caráter, dignidade. Ele vê além dos nossos preceitos humanos. Então, ele manda chamar que tinha mais um. Ele pergunta a Samuel, a Jessé, se tinha mais alguém, e fala que tinha Davi, pequenininho, lá na malhada, cuidando das ovelhas. Manda chamar, ninguém senta à mesa até ele chegar. E assim tem um banquete, e unge ele como rei. Se segue a história, vai passando o tempo, e é interessante, olha o que Deus está me falando aqui agora. Deus nos unge, Deus nos capacita, Deus nos molda, Deus nos transforma. Deus faz a única coisa que sustenta crente: promessas na minha e na tua vida. Deus promete que vai te transformar de uma maneira incomparável, vai te usar pelos 4 cantos da terra. Você chega a pensar, olhar assim e falar: como? Já aconteceu várias vezes comigo. De repente ele vai dizer que vai tirar teu marido do meio das drogas, da prostituição, das bebidas, vai tirar seus filhos, suas filhas, vai resgatar, limpar, purificar, vai estar do teu lado, vai ser uma família unida, estruturada. A gente diz até que amém, a gente crê. Mas aí vem a prova que vai fazer comprovar, ou testificar, ou averiguar se realmente estamos debaixo da obediência do Deus Todo-Poderoso. Vem a maior prova de todas, o tempo. O tempo revela o teu caráter. O tempo revela a tua maturidade. O tempo escancara o teu caráter de dentro para fora.
Com o tempo não tem como esconder. Promessa sustenta crente. Promessa nunca é na hora. No instante. No instante é livramento, é misericórdia. É a ação gratuita de Deus para com a minha e a sua vida. De nos livrar de toda situação adversa. Mas promessa é tempo. Tempo é amadurecimento. É construção. Aleluia. Desconstruir o errado, o que não presta, para construir e edificar em cima da base que é Jesus Cristo, da maneira correta. Aleluia. E aí vai botar a prova, se você realmente está na obediência de Deus. Glória a Jesus. Passa-se o tempo, vem uma guerra. E quando vem a guerra, vem um gigante que afronta todo Israel, o rei, todo mundo. O rei não era qualquer um, ele era alto, belo e forte. Quando ele foi escolhido, é só você voltar lá no capítulo 8, capítulo 9, se não me falha a memória, que ele se sobressaía sobre os ombros dos demais. Então ele era alto. Alguém que tinha as características de um verdadeiro rei. Só que quando ele chama ele para a guerra, ele não fica, aleluia, ele não tem a firmeza que era Deus que ia dar a vitória. E fica com medo. Medo a tal ponto que não para pensar, raciocinar isso. Tem surtos. Tem surtos, sabe por quê? Imagine Davi, um jovem de 17 anos mais ou menos. Pelo que a Bíblia nos diz, que ele colocou a armadura de Saul, para colocar a armadura de Saul, ele não era um menininho franzinho que a gente costuma pregar. Não. Ele era um jovem já de estatura e porte físico razoável. Mas a armadura não ficou perfeita nele de qualquer maneira. E ele não estava acostumado com aquilo. O que é meu, o que é teu. Não divide. O que divide, aleluia, é unção quando Deus permite na minha sobre a tua vida, igual Moisés. O Jetro fala com ele, você tem que treinar pessoas para te ajudar. Dividiu a unção. Eliseu estava aos pés de Elias e pediu porção dobrada da unção dele sobre a vida dele. Então, a única coisa que você pode dividir, ensinando alguém a unção da tua vida. Mas os dons é de Deus, Ele coloca na tua vida para abençoar a vida dos outros. Você não passa o seu dom. Você não passa o seu caráter. Você passa a unção de Deus na tua vida para essas pessoas. Então, Saul queria dar armadura para ele. Não coube. O que é dele, o que é meu é meu. Davi se sentiu incomodado. Tirou tudo aquilo, desceu o ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no alforje de pastor e o cajado na mão e foi para aquela peleja. Aleluia. Os Golias da vida levantam no meio da promessa. Se lembra lá de Abacuque? Senhor, o que está acontecendo? Está vindo esses homens contra a gente, nos destruindo, nos matando. Foi um rebelde. Abacuque levantou como um rebelde, indignado, porque Deus estava permitindo aquele agir na vida dele. Mas porque no meio da promessa, houve o mesmo pedaço que tem para voltar, tem para ir. Então, se é a mesma distância, o mais lucro é ir para o final e chegar, aleluia. Não é a competição para chegar primeiro, é a competição para chegar até o final. Não parar, morrer no meio do caminho, aleluia. Ele estava ali naquele apóstata, reclama, discute com Deus. Olha só, discutir com Deus, reclamar com Deus. Ele fala que no meio dos anos, reaviva, Senhor, em mim. Aleluia. E lá no final ele vai falar o quê? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vides, não haja vacas nos currais, ainda que não haja nada,
eu glorificarei o nome do Senhor. Foi renovado, continuou a caminhada, partiu para frente. O tempo levanta os gigantes, o tempo faz, aleluia, a gente rever nossos conceitos e preceitos e nos coloca numa nova direção, aleluia. Foi o tempo de Davi. Davi estava preparado, esperando o momento. Sabe por quê? Ele estava preparado, esperando o momento. Quando ele desce no riacho, pega o cajado e as 5 pedrinhas. Siga o vídeo, entra no canal Pastor Alex Gregório, seja abençoado, compartilhe, deixa o link que a gente vai estar falando sobre as 5 pedrinhas que tinham um grande propósito no meio dessa história. Graça e paz.